Gente, esse aqui são os meus livros. Vou apresentar ele pra vocês aqui rapidamente. Vocês não vão conseguir ver ele saindo do chão, então só vou conseguir mostrar pra vocês segurando mesmo. Vocês entendem, né? Não vão ficar chateados comigo por causa disso. Tô muito tensa pra fazer esse vídeo, porque eu baguncei todo o meu quarto pra fazer ele pra vocês. Mas vamos confiar, eu tava querendo fazer isso já faz um tempo. Eu sempre tive o hábito de pelo menos uma vez a cada 6 meses abrir a minha caixa de livros e limpar eles e rever como se eles fossem fugir do lugar. Então eu tenho esse costume já há um tempo, sempre abrir todos os meus livros, sempre tirar eles da caixa pra eles darem uma respirada. E eu também ver, assim, eu sempre gosto de ter os meus livros por perto, me sinto muito bem com eles. Infelizmente agora, né, que eu tô aqui nessa casa, eu não tenho nenhum estante pra colocá-los, então eles ficam presos aqui nas caixas. E aí hoje eu decidi finalmente tirar eles da caixa e aproveitar e gravar esse vídeo aqui pra vocês. Não liguem pra minha cara, eu tô muito cansada porque eu gravei um vídeo para o Instagram também mostrando todos eles já, e agora eu vou mostrar de novo, mas aqui eu vou mostrar com um pouco de mais calma. Coloquei uma toalhinha aqui no chão porque o chão tava super sujo, não queria me sujar. Vamos começar por uma coisa inusitada. Vamos começar pela minha coleção de bíblias. Então eu ainda tenho aqui algumas bíblias que eu guardei da minha época que eu era cristã. Hoje eu não tenho religião e saí da igreja e tudo mais, toda essa coisa aí. Mas eu mantenho aqui a minha coleção de bíblias porque são bíblias que são relativamente caras e quem sabe um dia eu encontre alguém pra dar a elas e que possa cuidar delas bem. Porque não é porque é uma bíblia e não é porque eu não acredito mais que elas são lixo, né? Tenho um apego por elas porque elas são muito bem feitas e também porque fizeram parte de determinada fase da minha vida. Então eu tenho essa edição aqui da nova versão transformadora, que é muito bonita. O meu namorado, que é ateu, ele gosta dessa edição da Bíblia porque ela é muito bonita. É muito estranho isso, né? Eu tenho essa aqui, que infelizmente ela rasgou aqui do lado. Eu usava muito essa aqui era a que eu mais usava. Ela é de estudos, Bíblia Essencial, Bases da Fé para os Seguidores de Cristo. Se você é cristão aí, vale muito a pena ter essa Bíblia. Ela é uma das melhores para estudo. Esse tijolão aqui, que também é uma Bíblia, edição comparativa. Ela tem a nova versão internacional, eu acho, e a Almeida Corrigida. A Almeida Corrigida, para quem não entende dessas coisas, é uma versão mais tradicional da tradução da Bíblia, e a nova versão internacional, eu acho, ela é um pouco mais acessível, porém não tão leiga para pessoas que têm leitura mais fácil. Ela já é uma versão um pouco mais robustazinha, porém é uma versão super acessível também. Eu entendia muito dessas coisas porque eu era uma grande estudiosa da Bíblia. A mensagem, essa Bíblia aqui, eu comprei ela completamente influenciada pela Roberta Vicente, na época, lá no passado. Se você é cristão aí, você provavelmente conhece a Roberta. Eu gostava muito dos vídeos dela. Comprei completamente influenciada, eu tava começando na vida cristã. Ela tinha um material bem legal, só que ele foi secando ao longo do tempo. Era couro, né? Tá completamente seco, fede muito. Se eu limpo ela, ela desgasta toda, então eu acabo nem limpando ela. Olha como tá atrás. E ela fica descascando. Porém, eu ganhei essa aqui da minha mãe, então eu não posso me desfazer dessa Bíblia. Pelo menos se eu for me desfazer dela, eu vou arrancar a capa que tem a dedicatória da minha mãe. Ai. Se eu for me desfazer dela, eu me desfaço e tiro essa parte da capa, né? Essa folha da capa que tem a dedicatória da minha mãe. Ganhei em 2017, faz bastante tempo. Essa aqui é uma tradução feita pelo Eugene Peterson, que tem o objetivo de ensinar a Bíblia com uma linguagem poética. Ensinar a Bíblia não, né? Ele traduziu a Bíblia inteira com a linguagem poética. Então é poesia, é só poesia. Todos os textos são escritos em forma de poesia. Não é uma Bíblia para estudos e não é uma Bíblia para levar para a igreja, tá? É uma Bíblia para você contemplar, aprender os textos de outra forma, ter uma nova visão aí sobre os textos que você talvez ache difícil. Então, ela é uma Bíblia muito boa para isso. Da Nova Almeida Atualizada. Essa aqui era a minha Bíblia de bolso, que eu levava para todo lugar que eu ia, a minha favorita. Para mim, é a melhor tradução não, gente. Para mim, é a melhor versão da Bíblia. Você pode estudar com ela, você pode ler no dia a dia. Você pode ler no dia a dia, você pode, enfim, ensinar, pode ler para outra pessoa. Ela é muito boa e tá cheia de anotações, olha só. Eu tive uma fase da minha vida em que eu estudava muito a Bíblia, eu precisava muito da Bíblia para conseguir sobreviver. Tem até um papel aqui, gente, perdido, meu Deus. O dia do meu batismo foi no dia 22/1/2020 e eu usava essa Bíblia para tudo, praticamente. Eu não me lembro se eu ganhei ela no meu batismo ou se eu ganhei antes, mas eu usava ela para tudo. Para mim, essa Bíblia, eu tenho um apego emocional a ela. Eu largo de todas essas aqui, mas eu não largo dessa. Mas você não tem religião e fica com a sua Bíblia? Sim, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Holy Bible. Eu tinha em inglês, mas nunca li.
eu li apenas algumas coisas. Dicionário da Bíblia de Almeida. Esse aqui eu ganhei de presente de um amigo, que era o meu professor. Ele também dedicou pra mim, então eu não me desfaço de livros que tem dedicatória. Ele me deu no meu aniversário de 2021. Esse dicionário, ele tem algumas palavras da Bíblia que talvez você não entenda direito o significado, então ele coloca aqui o significado. Essa palavra apareceu que o significado possa ter ficado dúbio. Então ele pega ali um versículo e coloca aqui a palavra para te mostrar que nesse versículo ela tem esse significado aqui, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Gente, eu era um estudioso da Bíblia, mas passei dessa fase, né? Agora vamos para os livros propriamente ditos, certo? Vamos lá, eu vou começar sem ordem mesmo, mas eu vou tentar mostrar todos os livros da minha edição da Clássicos da Abril, que é a edição que eu mais tenho livros acumulados, então eu tenho muito apego a eles e vocês já conhecem um pouquinho, porque eu mostrei eles num Reels aqui do YouTube, então eu acho que vocês já conhecem um pouco, porém de lá pra cá eu adquiri muitos outros e eu quero mostrar eles pra vocês. Começando por esses que estão aqui na minha frente, Moby Dick volume 1 e Moby Dick volume 2, do Herman Melville. Eu não lembro se esse aqui tem mais de 2 volumes. Essa edição é bem grande, tá, gente? Essa coleção ela é bem grande. Eu comprei todos eles no mesmo sebo. Alguém estava se desfazendo deles e eu toda semana encontrava livros novos. Então dei muita sorte de encontrar essas preciosidades. Tenho muito apego e muito cuidado com elas. São livros muito resistentes, então eles ficam aqui junto com os outros amarelam e eles não perdem a qualidade. Eles são encadernados com tecido e eu tenho muita paixão por eles. Muita mesmo. Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Esse aqui eu comecei a ler, mas o comecinho dele é um pouco assustador e eu tenho o costume de ler à noite, né, pra conseguir dormir melhor. Então, por ele ser assustador, na época eu não tava numa fase de ver muitas coisas assustadoras, então eu só desisti dele e deixei pra depois. Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Por algum motivo, eu sempre acho que Madame Bovary é da Simone de Beauvoir. Talvez seja porque o sobrenome seja parecido. Tá aqui, ele tem uma cor parecida com a do Moby Dick. Os Sertões, volume 1 e 2, do Euclides da Cunha. Ai, gente, eu tenho muito orgulho desses livros, sabe? Eles estão mofados, meu Deus! Gente, olha isso! Ah, não. Eu vou pegar um pano agora pra limpar. Olha como tá. Será que vai dar pra ver? Ai, isso me dá uma dor no coração. É porque o espaço que eles estão é muito fechado e muito abafado. Então, faz sentido eles estarem assim. Mas ainda bem que eu vi. Isso é até um perigo eu estar assim, limpando sem máscara. Essas coisas com mofo. Continuando. Os Malavoglia, de Giovanni Verga. Esse aqui eu não faço a menor ideia de onde é, como veio, por que existe, mas ele tá aqui. Ilusões Perdidas, volume 1, do Honoré de Balzac. Provavelmente é Honoré de Balzac. Ele, acho que tem mais de um volume, mas eu não tenho ele, não consegui encontrar. No Caminho de Swan, Marcel Proust. Esses dois aqui, gente, eu não faço a menor ideia do que fala, tá? De quais são as histórias, mas eu tenho eles e quem sabe um dia, na posteridade, eu possa lê-los, né? O Homem que Queria Ser Rei e Outras Histórias, do Rudyard Kipling. Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Eu já li esse livro em outra edição, mas claro que eu precisava ter nessa edição também. Olha que coisa lindíssima. Contos de Amor, de Loucura e de Morte. Esse aqui eu já li, é muito divertido. Ok, finalizei a primeira pilha. Vamos pra próxima. O Falecido Mattia Pascal, de Luigi Pirandello. O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Esse livro aqui é muito famoso, né? Muito conhecido. Ele é o mais novo que eu tenho dessa edição. Novo assim, né? Essa edição já não existe há muito tempo. Mas ele e outro que eu tenho aqui, que eu acho que eu até esqueci de mostrar no vídeo do Instagram, são as duas edições mais novas que eu tenho. As folhas são praticamente brancas. E eu sou muito feliz por ter essas duas edições, gente. Esse vermelho é o Primo Basílio, do Essa de Queiroz. O Retrato de Dorian Gray, que eu tava lendo, mas eu parei na metade. Ai, gente, meu nariz tá coçando. O Retrato de Dorian Gray, esse aqui eu tava lendo, parei na metade aqui, ó, como dá pra ver. Eu achei a história que tava ficando muito lenta e devagar e, enfim, na época eu desisti. Um erro muito grande, mas um dia eu volto a ler ele. Parei na metade. Crime e Castigo, volume 2. Cadê o volume 1, gente? O volume 1, ele tá com uma mancha na lombada. Os dois, na verdade, estão. Talvez a pessoa guardava ele num lugar que fazia sombra e em outro fazia sol. Então eu acho que aqui o sol batia e aqui não. Então acabou que ele ficou gasto dessa forma. Mas não tem problema, é um livro que tem história, com certeza. Mensagem, de Fernando Pessoa. Os Lusíadas, do Luís de Camões, portuguesa, né, da literatura portuguesa. A Metamorfose, de Franz Kafka. Esse aqui eu já li, muito bom.
O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, já li também, muito bom. O Falecido Mattia Pascal. Eu acho que eu tenho 2 edições desse livro. Eu tenho essa impressão aqui. Agora, partindo para todos os outros livros que não são dessa edição do Clássicos da Abril. Obra poética de Fernando Pessoa. Esses aqui eu tenho um apego muito grande a eles, porque eu sou apaixonada pelo Fernando Pessoa. Ganhei de presente do meu namorado. Eu sou completamente apaixonada por essas edições. E eu gosto muito, né, de Fernando Pessoa, como vocês sabem, ou devem saber. Vocês vão ver alguns livros dele aqui na minha coleção. Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector. Gente, eu esqueci de mostrar alguns livros. Alguns livros não foram mostrados no vídeo do Instagram. E agora? Agora que vai ficar assim por isso mesmo. Tem um livro da Clarice que eu não mostrei, que é o... Ai, meu Deus. 10 argumentos pra você deletar agora suas redes sociais. Esses aqui foi da época que eu queria aprender italiano e achava que usar livros didáticos era a melhor opção. Então, como escrever tudo em italiano. Escreva coisas e como dizer tudo em italiano. Esses livros aqui são aquelas raridades que tem DVD atrás. Eu guardo eles aqui com carinho. Eu esqueci de mostrar muitos livros, eu vou ter que gravar de novo. Filosofia Grega, o essencial da filosofia grega. Sócrates, Platão e Aristóteles. Do Aristóteles é Poética e Tópicos 1, 2, 3 e 4. Platão, A Teoria das Ideias e Apologia de Sócrates, do Platão também. Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Esse aqui eu consegui na doação. Clarice Lispector, A Descoberta do Mundo. Esse livro aqui é muito bom. Locke, dos Pensadores. O Livro da Religião. Esse livro aqui eu tenho uma pequena coleção. Então eu tenho o Livro da Arte. O Livro da Arte é da editora Globo Livros. O Livro da Filosofia, que foi da primeira tiragem desses livros, que ele era grande assim, pode perceber que tem uma diferença de tamanho. Na primeira tiragem, eles fizeram com esse tamanho aqui. Aí perceberam que não era muito prático, diminuíram um pouco e recomeçaram a impressão dos livros. E aí muita gente que tinha o livro desse tamanho teve que comprar de novo o livro com outro tamanho menor. Então eu tenho o da arte, da filosofia, da literatura e das religiões. Eu acho que já dá pra perceber aí os meus interesses de estudo e leitura. Esses aqui eu vou colocar mais pra ali pro cantinho, porque eles são muito pesados. O Príncipe de Maquiavel, esse livro aqui, ele é muito bom. Eu tenho ele desde a minha adolescência. E, incrivelmente, eu apresentei um seminário na faculdade sobre ele e... ficou muito bom o seminário. 64 contos de Rubem Fonseca. Esse aqui é um livro de contos da edição da coleção Listrada, da Companhia das Letras. Essa coleção é uma coleção relativamente especial, né, da Companhia das Letras. Então, é uma coleção que é composta de livros que tem contos de determinado tema. Eu tenho 2 deles, o outro tá aqui. O outro que eu tenho é esse aqui, ó, Contos Fantásticos do Século XIX, escolhidos por Ítalo Calvino. Drácula, de Bram Stoker. Vitorianas Macabras, da Dark Side. É o único livro da Dark Side que eu tenho. É um livro bom, assim, bem legal, um terrorzinho leve sobre mulheres. Sobre mulheres não, escrito por mulheres da época vitoriana. Esse livro explica, né, que na época da Rainha Vitória existia muito misticismo, né, na época. Então, muitas mulheres escreviam contos de terror dessa época e não ficaram conhecidas. Então, a Dark Side trouxe esse livro, esses contos de volta nesse livro aqui, nessa edição, que tá muito suja, por sinal, vou passar um paninho nela agora mesmo. Nietzsche, Obras Incompletas. Esse aqui tem muitos livros dentro, só que são todos livros incompletos. Então, tem O Nascimento da Tragédia, a Filosofia da Época Trágica dos Gregos, tem todos os livros que ele fez, só que de forma incompleta. Então eu gosto muito desse livro. Essa aqui também é a edição dos Pensadores, só que mais antiga. Simone de Beauvoir, Memórias de uma Moça Bem Comportada, da edição da coleção Clássicos de Ouro, da Nova Fronteira. Muito legal, muito bonita essa edição. Os Demônios, do Dostoiévski. Eu tenho alguns livros do Dostoiévski aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Alguns deles são novos na coleção, então, que são especiais, eu ganhei de presente, vou mostrar pra vocês. O Adolescente, de Dostoiévski. Nessa edição aqui, gente, que coisa antiga. Eu não tenho nem coragem de abrir isso aqui. Eu já tentei ler, mas é uma tradução super rebuscada, vocês não têm noção. Rousseau, da edição dos Pensadores. Nesse aqui a gente tem Do Contrato Social, Ensaio sobre a Origem das Línguas, Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, que foi um texto que a gente usou em prova, nesse período que passou agora, na disciplina de Desigualdade Social, que eu falei pra vocês. Discurso sobre as Ciências e as Artes. E aqui eu vou mostrar pra vocês as outras edições do Dostoiévski que eu tenho aqui comigo. Crime e Castigo. Todas essas aqui que eu vou mostrar a partir de agora são da Martin Claret, que são edições de luxo, né, como dá pra ver. Olha isso aqui. Lindíssimas, que eu ganhei de presente do meu amigo que tá em Minas Gerais, então todos os livros dele ficaram aqui, então ele decidiu me dar de presente, e eu super aceitei, claro, né? Memória da Casa dos Mortos, Dostoiévski também. E por último, Os Irmãos Karamazov. Olha esse tijolo! Gente, dá pra subir uma casa com isso aqui. A minha biografia do Fernando Pessoa.
Minha pequena biografia, escrita pelo Richard Zenit. Eu comecei a ler ela, mas como dá pra perceber, é uma vida pra terminar esse livro, então eu não sei quando que eu vou terminar. E estudar a vida do Fernando Pessoa, pra mim, é um hobby. Na minha adolescência, eu gostava muito, né? Gosto muito ainda dos textos dele. E depois de conhecer a Bruna Martioli e ver que uma pessoa também era apaixonada por Fernando Pessoa, eu fiquei muito mais feliz, né? De descobrir que tem pessoas que gostam muito do Fernando Pessoa. Comecei a estudar um pouquinho mais sobre a vida dele também, além dos livros. Fernando Pessoa, o livro do Desassossego. Eu acho que esse é o último que eu tenho dele aqui. Eu tô lendo ele no momento. Foi um presente de Dia dos Namorados. Essa minha outra edição aqui do livro do Desassossego, da editora Príncipes. Humberto Eco, O Nome da Rosa. Essa edição aqui, ela é muito luxuosa. Olha isso aqui. Gente, espero que dê pra ver que ela brilha, tá? Ela brilha. Eu adorei esse livro. Eu li ele, assim, acho que em 2 meses. Me diverti muito. É um livro bem legal, divertido. É um suspense / romance, é muito bom. Esse livro aqui, essa tradução, tá tudo perfeito. Ele é um livro maravilhoso, acho que ele é um dos meus favoritos aqui. Saramago, eu também tenho uma pequena coleção do Saramago aqui em casa, O Homem Duplicado. É muito bom esse livro, gostei muito mesmo. É sobre um cara que ele tem um duplo, não é gêmeo, ele é um duplo do outro. Olha, gente, ainda tem livro aqui da Clássicos da Abril, meu Deus do céu. Infância, do Maxim Gorky, não faço a menor ideia de quem seja. Os 2 volumes de Dom Quixote da Mancha, né? Aqui eles traduziram diferente. O Engenhoso Fidalgo, Dom Quixote da Mancha, volume 1 e 2. Uma delas tá com as letras de cabeça pra baixo, é uma coisa bem diferente. Mas como eu tenho uma edição aqui ilustrada de Dom Quixote, quando eu comecei a ler, eu comecei por aquela. Vou mostrar pra vocês. E, por último, agora sim, eu acho, Hamlet, Rei Lear e Macbeth do Shakespeare. Meu Deus, é muito livro, gente. Eu achava que tinha acabado, mas não acabou. Continuando com o Saramago, Ensaio sobre a Lucidez. E o outro que eu tenho aqui, onde é que tá o Ensaio sobre a Cegueira? Porque eu li ele, deve estar em algum lugar perdido. Mas eu também tenho o Ensaio sobre a Cegueira aqui comigo. Então, o Evangelho segundo Jesus Cristo, que é a história de Jesus Cristo de uma forma bem descontraída, estilo Saramago, muito boa. Ensaio sobre a Lucidez, O Homem Duplicado, e tá faltando Ensaio sobre a Cegueira, que é muito bom também. Foi o primeiro livro que eu li dele. Aqui, a minha edição de Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. Eu tenho a coleção 3 volumes, certo? Que veio nessa caixinha aqui. Eu comprei no sebo também. Essa edição, essa coleção ilustrada pelo Gustave Doré, ou Gustave Doré para os íntimos. E é muito bonita. Eu comecei o primeiro volume. Chega um momento da história que a história fica com uma linguagem muito complicada e eu não consegui lidar com isso. Então não terminei. Ele tá sempre por perto porque eu sinto que um dia eu vou terminar. Eu tô olhando muito pra cá, gente, porque tem muita informação na minha frente. Vocês entendem, né? O Leviatã, do Thomas Hobbes, ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. Esse livro aqui eu ganhei, é muito bonito, né? Muito interessante esse livro. Eu gosto dos livros da teoria política clássica. Eu acho que foi teoria política clássica, então foi a primeira disciplina de teoria. Muito bom esse livro. Estudo de política clássica é importante pra você entender as coisas que estão acontecendo hoje. O Romance da Pedra do Reino, do Ariano Suassuna. Gente, olha esse tijolo aqui. Eu comecei a ler esse livro, eu até avancei nele, tá? Avancei, né? Mais ou menos. Cheguei na página 89. É um livro muito divertido mesmo. É um romance intrincado, assim, Ariano Suassuna de ser. É muito divertido, muito gostoso de ler. Mas eu não terminei, porque eu tenho esse péssimo hábito de não terminar alguns livros. Especialmente depois que eu entrei na faculdade, eu abandonei muitos livros que eu deveria e poderia ter terminado. Só quem faz faculdade sabe como é difícil, às vezes, terminar alguns livros. Tornar-se Negro, de Neuza Santos Souza. Esse aqui não é meu, é emprestado. Divina Vingança, do Robin Lafevers, ou da Robin Lafevers, eu não sei. Esse livro aqui, eu comprei ele quando eu era adolescente, na estação do ônibus, estação do metrô. Comprei em 2017, eu tava com a minha mãe, e eu li esse livro aqui e fiquei apaixonada pela história. Por algum motivo, essa história aqui foi muito cativante. Esse livro aqui, pra mim, marcou a minha adolescência como literatura de aventura e romance é a melhor coisa que existe no mundo. Grey, da saga 50 Tons de Cinza. Eu tenho esse e mais 2 aqui. Deixa eu pegar pra vocês logo mostrar essa bomba. 50 Tons de Liberdade. Eu só tenho esses 2 mesmo. Eu achava que eu tinha o primeiro, mas não tem. Só tem esses 2. Naquela época sombria que esse livro fez sucesso. Paralelos. Esse livro aqui, eu acho que mais ninguém conhece esse livro no mundo. Acho que ninguém conhece esse livro.
é um livro brasileiro do Leonardo Alckmin. Eu só vim perceber hoje que o nome do autor é Alckmin. Esse livro aqui é sobre um terrível acidente rodoviário em que o cara morre, porém o seu irmão gêmeo, Victor, sobrevive. Porém, quando o cara que morre, ele desperta numa dimensão paralela, autossuficiente e resguardada por instâncias elementares. Ai, meu Deus, esse livro é uma loucura. Esse livro é muito louco. Ele descobre que não era ele que deveria ter morrido, e sim o irmão dele. E aí começa uma saga pra ele tentar se comunicar com o irmão, porque não era ele que deveria ter morrido, e sim o irmão gêmeo. E ele tem contato com criaturas elementares e etéreas e espirituais e cosmológicas. E esse livro aqui, por algum motivo, eu tive muito apego a ele. Agora que eu tô percebendo que a fonte dele é minúscula, mas eu tive muito apego a ele na minha adolescência e até hoje não consegui me desfazer. Então ele continua aqui comigo. Folhas de Relva, do Walt Whitman, a primeira edição. Eu acho que não é a primeira edição. Alguns livros aqui eu roubei da escola, do ensino fundamental. Esse aqui é um deles, porque a escola tinha uma série de livros que não deixavam a gente ter acesso, então quando a gente ia pra biblioteca, eu era a menina que roubava livros. Então eu tive alguns livros ao longo da minha história que foram roubados da biblioteca municipal. Mas aí ao longo do tempo eu fui trocando eles por outros livros, enfim. Mas esse aqui é um dos que eu ainda tenho. Folhas de Relva é um livro de poesia que eu já tentei ler, mas eu não entendi nada. Eita, gente, tá ficando um clima chato aqui. Ai. O Pão Nosso, isso aqui é devocional do tempo que eu era crente. Contos de Escola e Outras Histórias Curtas, do Machado de Assis. Essa edição aqui e a outra que eu tenho de Iracema, essa aqui, ó, da coleção da série Prazer de Ler, da Câmara dos Deputados, edições Câmara, próximo da minha formatura do ensino fundamental, porque eu também ganhei alguns livros na formatura, só que eles eram tão fininhos que eles se desgastaram ao longo do tempo. Era Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão, era esses livros assim. E eu lembro que eu ganhei esse aqui na mesma época, eu fiquei muito feliz, muito, muito contente, porque eu achava eles tão bonitos, tão caprichados, né? Eles têm essa folha aqui que guarda, olha, deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui não é a capa, não. Isso aqui é uma folha que guarda, sabe? Folha que protege. Olha aqui a capa, como é bonita, gente. Olha que coisa linda. Eu tenho aqui de quem eu ganhei, mas infelizmente não tem a data. A gente só percebe que colocar a data nas coisas faz diferença depois que passam muitos anos, né? Então eu tenho esses dois aqui, guardados comigo há muito, muito tempo. Continuando, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse aqui eu troquei por um livro do Érico Veríssimo, eu acho, que era Olhai os Lírios do Campo. Eu troquei esse aqui com uma amiga da época. E aqui começa uma coleção muito aleatória que eu tenho, que é a do Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Que época, meus amigos! Tinha o filme, né? Olha, ele tem fotos e eu acreditava que essas pessoas existiam mesmo, né? Pessoas que faziam magia, que eram mágicas. Isso aqui foi marcante na minha adolescência. E eu não era uma adolescente nova não, tá? Eu era uma adolescente já estava no ensino médio. Isso aqui, pra mim, eu acreditava fielmente que existiam pessoas que faziam mágica com o corpo, no caso que eram criaturas mágicas, crianças mágicas, pessoas mágicas, soltava fogo da mão, enfim. E aí eu comprei esse livro, na verdade eu ganhei, né, na época eu não tinha dinheiro pra comprar nada, eu ganhei esse livro, e fiquei apaixonada pela primeira edição, que comprei a segunda e a terceira. Esse aqui é o Cidade dos Etéreos, é o livro 2 da série, esse aqui já é capa dura. Muito legal, gente, as fotos que tem nesse livro. Fez parte da minha adolescência. E eu também tenho o terceiro aqui, que é Biblioteca de Almas. Esse livro aqui, gente, ele é de uma criatividade. Esses livros todos, eles, pra mim, eu tenho uma memória muito boa deles. Em algum deles eu chorei muito. Eu chorei muito mesmo. Esse aqui é o livro 3. Ainda tem outros lançados, mas infelizmente eu não tive acesso a eles. O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz. Espíritos Entre Nós, do James Van Praagh. Esse aqui é da minha época que eu tava bem envolvida com espiritualidade e coisas. Aqui eu tenho alguns livros didáticos que eu não vou mostrar, porque são muito aleatórios. Meu nariz está coçando, que é uma brincadeira. Então eu não vou falar sobre todos eles, não. Alguns são bem pequenininhos e curtinhos. Finalizando, 2 livros que eu pedi para encadernar, que é Dispositivo de Racialidade, da Sueli Carneiro, e Memórias da Plantação, de Grada Quilomba. Esses 2 livros eu pedi para encadernar porque eu estava usando como referência bibliográfica na minha pesquisa sobre saúde mental das pessoas negras, então era muito chato ter que ficar abrindo PDF, procurando a página. E aí eu pedi pra encadernar. Não li. Desde que eu pedi pra encadernar, eu nem toquei nesses livros. Por quê? Porque a minha pesquisa não ficou boa, gente. A minha pesquisa não ficou do jeito que eu imaginava. Então,
Eu escrevi ela baseado em artigos e em pequenas partes desses livros que eu já tinha lido no PDF mesmo, então acabou que eu nem li o livro inteiro para fazer a pesquisa. Mas eles estão aqui porque eles são literatura muito útil para o meu curso, então eles ficam aqui guardadinhos nesse cuidado todo. E eu acho que é isso, gente. Só isso. Pouca coisa. Nem sei quanto tempo esse vídeo tá durando. Bem cansada já. E eu ainda vou ter que guardar isso tudo. Então, se você gostou dos livros que eu tenho aqui, se você se interessou por algum, pelo menos deixa o like aí, deixa o seu comentário. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para os seus amigos conhecerem esse canal também. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. Eu acho que merece um pouquinho aí pelo esforço que eu tive de mostrar toda a minha coleção aqui para vocês. Não esquece de deixar o like, compartilhar, mandar para seus amigos e deixar um comentário bem bacana e se inscrever no canal, porque vocês sempre se esquecem de se inscrever e eu não vou perdoar. Brincadeira, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo com muito carinho e é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Agora é organizar isso aqui. Eu nem imagino a cara de cansaço que eu tô nesse vídeo. Mas vai dar certo.